Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor, com mais um vídeo para o nosso curso de grego, 13ª aula. Gente, preste bastante atenção. 13ª aula em relação a esses tipos de videoaula que eu estou trabalhando, tá? Tem outras videoaulas que eu envio para vocês, tá? De outros aplicativos. Gente, preste bastante atenção. Tá? Provavelmente esse vídeo também vai para o meu canal do YouTube, ok? Então, o que ocorre? Para se compreender a gramática da língua grega, tem uma gramática que tá para ali, mas eu tenho essa aqui, ó, Suetna, para se compreender a gramática da língua grega, ou seja, as classes gramaticais que a língua grega assevera, uma vez que alguém escreveu em grego, ele usa regras gramaticais, tá? Está sabendo como é que funciona o adjetivo, o artigo, o pronome, o numeral, o verbo e tudo mais. E aquele que escreve, ele flexiona o substantivo. Porque aquele que vai ler também sabe, com certeza, flexionar este substantivo, pelo menos entender o que está escrito. Beleza? Então eles se valem da gramática da língua grega para comunicar sua mensagem. Por isso que é muito importante você aprender regras gramaticais da língua grega para que você possa fazer sua tradução, entender como está funcionando gramaticalmente o texto, tá? A gramática de Lourenço Ferro-Rega, de Suetna, de William de Mussa, Ezequiel Soares, tantas outras gramáticas, elas trabalham na base da língua grega. Para entender, você não pode impacientar-se sem primeiro compreender como é que funciona as classes gramaticais da língua grega. Tá? E para muitos isso é muito difícil, porque o grego é inúmeros substantivos, verbos e adjetivos, pronomes e numerais que se flexionam de forma que parece não terminar suas flexões, não terminar suas formas. Mas isto não é verdade, é somente parece. Mas o que você tem que entender? Você tem que entender que a gramática grega ela funciona com algumas questões. Primeiro, existem palavras que se flexionam, são, por exemplo, artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome. Essas 5 classes, 1, 2, 3, 4, 5, elas se flexionam, tá, gente? Elas, queiram ou não, elas vão se flexionar, tá? E a flexão dela, ela é basicamente uma flexão triforme. Elas aparecem no gênero masculino, feminino e também neutro. Este substantivo aqui, a maioria deles, claro, nem todos, mas a maioria, vão se flexionar no masculino, feminino e neutro. Isso que é gênero, tá? Singular e plural. Nós não temos dual, nós temos o plural, tá? Singular e plural, tá? E também, o que ocorre? Existem as suas declinações, se pertence à primeira, à segunda ou à terceira declinação. Tudo bem? Então, basicamente, substantivos que têm a primeira, ou se flexionam como a primeira, segunda e terceira declinação, é reconhecível, tá? Primeira questão do substantivo que está aqui, gente. Substantivo. E adjetivos também funcionam da mesma forma. Tá? Os numerais e pronomes têm algum tipo de característica. Tá? O artigo também, mas o substantivo, o adjetivo, ele trabalha nesse viés. Tá? Primeira, segunda ou terceira declinação. Uma curiosidade, quando eu tenho substantivos de primeira declinação, o substantivo de primeira declinação não existe o gênero neutro.
na primeira declinação. Já na segunda declinação, segunda e terceira declinação, nós temos masculino, feminino e neutro. Isso é muito importante. Na primeira declinação, não existe essa flexão, tá? No gênero neutro, ok? Então isso é muito importante. Veja lá os vídeos, reveja praticamente cada aula, tá? Essa aula é muito importante para você entender como é que funciona. Substantivos e adjetivos, eles vão ser masculino, feminino e neutro, singular e plural, se flexionando na primeira, segunda e terceira declinação. Só existem essas exceções que eu falei para vocês, tá bom? O artigo na língua grega, nós temos outras questões interessantes. O artigo ele funciona de forma diferenciada, tá, gente? De forma diferenciada, o artigo funciona. Quando eu tenho, por exemplo, é uma classe gramatical, o artigo, por exemplo, ros, re e to. Ros, re e to. Estes artigos, ros aqui é pronome, né, relativo, ro, re e to, tá? Esses artigos, eles se flexionam, ok? Se eu colocar aqui no nominativo, ele tem ro. Um acusativo, ele tem aqui ton. No genitivo, tu. No dativo, tu. Dessa forma, tá? No gênero feminino, isso aqui é gênero feminino, aqui é masculino, tá, gente? Masculino singular. Aqui é gênero feminino. Feminino singular. Re, ten, tes e te. Retem, tes, te. Então, basicamente, este é o artigo feminino singular e, claro, nominativo, acusativo, genitivo e dativo. Quando chegamos ao plural, ou melhor dizendo, ao gênero neutro, aqui, neutro, singular, temos algumas questões interessantes também. Vai funcionar diferente. No nominativo, então, no acusativo também é a mesma forma. No genitivo, o genitivo dele é igual ao genitivo singular e o dativo singular também. Tá? No genitivo seria igual, é tu, e no dativo também é a mesma forma. Tá? Observe, isso no singular, tá bom? Ro, ton, tu, to, retentester, tu, to. Ok? Esta é a forma. Tá? Sabe que é um pouco diferente dos substantivos e adjetivos. Lembrando que existe uma semelhança dos artigos com a terminação. Se eu, por exemplo, escrever aqui a palavra, por exemplo, theos ou theu, theu, aqui, se eu quiser colocar um artigo, eu coloco aqui. Observe que a terminação aqui é a mesma terminação aqui, tá? Muitas vezes o genitivo não há necessidade de colocar um artigo. Vamos, um caso acusativo, por exemplo, on, eu posso colocar um artigo aqui, ton, theon, olha a terminação aqui, ó. Fosse no genitivo, no dativo, seria, claro, aqui no gênero, masculino da segunda declinação. Tá? Te, tu. Observe que a terminação ela também aponta para algumas características de substantivos de segunda declinação. Somente isso. Mas também nós temos substantivos de terceira declinação, que o artigo é idêntico, mas não se compate, ou não temos uma compatibilidade igualmente à segunda declinação. Por exemplo, se fosse querer ver aqui
Por exemplo, a expressão pater, pater, melhor dizendo, pater, aí eu boto aqui, pater, ok? Olha só, a terminação é diferente, porque indica substantivo de terceira declinação. Agora, ele não tem semelhança, tá? Vamos flexionar agora aqui, patera, patera, patera. Aí botar, por exemplo, tom. Perfeito. Tom, patera. Tom, patera. Observe que a terminação não é idêntica. Então, a questão dos artigos são praticamente de masculinos, ele tem uma semelhança com o substantivo de segunda declinação, tá? Os femininos também. Feminino também com a primeira declinação, mas não com a terceira. Então, são questões que vocês devem entender perfeitamente. E o plural é simples, é aquele que você já sabe. Isso aqui é somente uma questão de demonstração para você entender que a flexão do artigo é um pouco diferenciada de acordo com a declinação, tá? Mas, professor, o que ocorre? Como é que eu faço? Decoreba. Decore toda a flexão do artigo. Toda. Escreva num papelzinho e vai memorizando uma após outra, tá bom? Beleza? Então, existem essas questões. Substantivos que pertencem à primeira e segunda declinação, já falei um pouco. Por exemplo, a expressão Adelphe, Adelphos, Neuma. Adelphe quer dizer irmã, é um substantivo que pertence à primeira declinação. Olha a terminação dela. Primeira declinação. A terminação já indica algumas coisas. Declinação, tá? Adelphos pertence à segunda declinação. E Neuma pertence à terceira declinação. Tá? Os substantivos são estudados nas lições, eu dei algumas, acho que foi a terceira ou quarta aula, acerca da flexão dos substantivos. Eles se flexionam dessa forma, de acordo com a sua terminação, tá? A estrutura da palavra, ela pode indicar o tema dela, o tema dela é em eta, pode indicar ou está indicando a sua declinação, tá bom? Adelphos, o tema aqui é Ômicron, que indica a segunda declinação. Pneuma, o tema dele é mate, tá? Ok? Que indica a terceira declinação. Claro que aqui sofreu algumas questões. Beleza? Aqui é nominativo, nominativo também. Então, você vai enfrentar um grupo de substantivos que se flexionam juntamente com a primeira, segunda e terceira declinação. Já tenho aula acerca disso, observe lá. E precisa-se de decorar. Sempre. Quando você for ir para sua cama, tire meia hora, uma hora do seu tempo, todos os dias, para que você possa memorizar parte por parte daquilo que você estuda em relação à gramática da língua grega. Tá, gente? Então, isso aqui não é tão simples, mas também não é tão difícil. Tá? Não é tão difícil. Uma outra questão muito interessante, eu vou deixar os numerais para o final. Aqui o pronome. Os pronomes são pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes relativos, não deu para escrever, mas tudo bem,
pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, relativos, interrogativos, pronomes indefinidos, pronomes reflexivos e recíprocos. Algumas gramáticas chegam a trabalhar diferentes pronomes, tá bom? Mas, em geral, nós temos pessoais, possessivos, demonstrativos, relativos, interrogativos, indefinidos, reflexivos, recíprocos. Pessoais, possessivos, ou melhor dizer, pessoais, demonstrativos, relativos, interrogativos e definidos já se flexionam de acordo com o adjetivo e de acordo com os substantivos, com algumas alterações, tá bom? Se flexionam de acordo com a primeira, a segunda ou a terceira declinação. A maioria, a terceira declinação nesse sentido, tá? Também a primeira declinação. Mas tudo isso, existe uma característica importante. Os pessoais de primeira pessoa e segunda pessoa, eles são uniformes. Ele apresenta-se a forma para masculino, feminino e neutro. Tá? A partir da terceira pessoa, que ele se flexiona plural e singular, diferenciando a forma do masculino, do feminino e do neutro. Tá, gente? Então, basicamente, é nesse sentido que vocês devem entender perfeitamente. Essa aula de hoje é uma aula para você entender que para dominar a gramática da língua grega, se faz necessário estudar, se faz necessário fazer um curso. E se você que está vendo por este canal aí, por YouTube ou alguma coisa assim, quiser estudar grego conosco, estamos aí para ensinar grego para vocês, tá bom? Contate-nos, mande uma mensagem para nós e estamos aqui com um curso de grego. O meu curso de grego é voltado à gramática da língua grega para poder entender a estrutura. Depois nós temos um grego mais relacionado à sintaxe da língua grega, beleza? Que é um grego intermediário. Então, nós temos aqui o pronome, depois nós temos também os numerais, tá, gente? Já os numerais, eles são bem extensos, não são fáceis de estar observando e olhando, mas não é difícil também. O que ocorre? Quando eu tenho, por exemplo, um numeral, por exemplo, 1, claro que tem um numeral cardinal, ordinal e numerais que indicam ocorrência, uma vez, duas vezes, três vezes e assim por diante. Tratando somente do numeral cardinal, que a sua flexão está bem grande, tá? Número 1 em grego se escreve assim: res, mir e ren. Tá? Esmirren. O numeral de 1 a 4, eles se flexionam no nominativo, acusativo, genitivo e dativo. Beleza? Existem essas questões do 1 a 4. A partir do número 200, ele segue uma questão triforme. Uma forma para o masculino, outra forma para o feminino e outra forma para o neutro. Tá? Mas vocês não devem se preocupar, uma vez que vocês já vão entender a flexão do substantivo, artigo, adjetivo e pronome. E o numeral vai seguir a mesma coisa, somente do número 1 ao número 4. Tá, gente? Basicamente. Em outra aula, ou uma aula ao vivo, eu vou explicar como é que funciona a flexão dele de 1 ao 4. Beleza? Então, se eu falar em grego, por exemplo, resmirren, 1. 2 em grego, du. Beleza? Claro, se flexiona. 3, é isso aqui, ó. Quase igual. 3, tá? 4. Tessares.
tessares. 5. Nós temos pente. Pente. Res, miren, dio, res, tessares, pente. 6. É rex. Rex. 7. Heptar. Heptar. 8. Octó. Octó. Tá? 9. Enea. Enea. E 10. Aqui é deca. Deca. Beleza? Resbirren, dio, três, tessares, pente, rex, hepta, octó, enea, deca. Falei de 1 a 10. Se você tem 10 aqui, tá? Aí você quer falar o número 11. É só pegar aqui essa expressão. Ren, deca. Mais ou menos assim. Ren, deca. Rendeca. Rendeca. Eu falei 11. Você pega deca agora, dio. Deca, dio. Deca, dio. Deca, dio. Eu tenho 12. Aí, só. Deca 3, tenho 13. Deca tessares, tenho 14. Deca pente, tenho 15. Deca rex, eu tenho 16. Deca heptar, eu tenho 17. Deca octó, eu tenho 18. Deca enea, tenho 19. E eicosi. Vou colocar bem aqui. Eicosi. Eicosi. 19. Tá? Aí eu tenho eicosi. Ok? O lápis aqui está grosso, mas tudo bem. Eicosi, eu tenho número 20. Número 20, tá? Eicosi. Aí você, como é que você produz? 21. Ren eicosi. 22. Eicosi dio. 23. Eicosi 3. 24. Eicosi tessares. 25. Eicosi pente. 26. Eicosi rex. 27. Eicosi heptar. 28. Eicosi octó. 29. Eicosi enea. 30. Aí você tem triar, contar. Triar, contar. Tá? Aí vai triar, contar. Terceira, contar. Penté, contar. Hexé, contar. Tá? Triar, contar. Terceira, contar. Penté, contar. Triar, contar. Terceira, contar. Pen. Te, contar, hexé, contar 50, ali é 50, tá? Então o que ocorre? Só você pegar, por exemplo, triar, contar 31, você pode ser triar, contar ren, ou ren, triar, contar 32, triar, contar dio. 33, triar, conta 3. 34, triar, conta tessares. 35, triar, conta penta. E assim por diante. É fácil. 40, que é 40. 20, 30, 40, 50, 60. Beleza? Terceira contar. Terceira conta ren. Ou ren, terceira contar. Existe uma outra forma, por exemplo, de fazer com cai. Por exemplo, eu quero falar, por exemplo... que é 40, tá? 41. Posso falar assim, posso escrever assim. Será? Conta. Aí, ren.
41, tá? 42. Ou posso escrever também dessa forma em relação aos numerais em língua grega, beleza? Mas para economizar espaço, eu posso falar direto. Terceira conta ren, ou ren terceira conta, beleza? Neste sentido. E assim por diante, 41, 42, 43, 44, 45. Da mesma forma é penteconta. Penteconta ren, é o ren penteconta, ou penteconta cai ren. Ren cai penteconta, ou seja, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Aí vem hexaconta, 60. Hexaconta ren. Hexaconta 2. Hexaconta 3. Hexaconta tessex. Hexaconta pente. Hexaconta hex. Hexaconta hepta. Hexaconta octó. Hexaconta enea. Hexaconta. Aí de 90, né? A 90. Aí vem 70. Tá? Hebdomeconta. Hebdomeconta 70. Ogdoeconta 80. Endeneconta 90. Aí nós temos o 100, que é Rechaton 100. Vou colocar aqui o número 100, tá? Rechaton. Rechaton. 121. Rechaton. Ecosi. Ren. Rechaton, ecosi, ren. Viu que não é tão difícil as questões dos numerais? Os numerais têm um papel muito importante no Novo Testamento. Por isso que faz necessário você conhecer 100, tá? Até 200. Tá? Rechaton, 200 seria aqui, ó, que é 100, tá, gente? 100. 200 seria diacósioi. Diacósia. Eu vou escrever para cá, para que vocês possam ter uma noção de alguma coisa. Tá? Que eu quero explicar para vocês. Eu falei que de 1 a 99, ou melhor, de 5 a 99, ele tem uma única flexão. Uma única flexão. Agora, a partir do número 200, ele tem uma flexão triforme. Masculino, feminino e neutro. Se eu tenho o 100 aqui, Rechaton. Raton, eu teria o 200. Diacósia. Diacósia. 200. Triacósia. 300. 300. Triacósia. 400. Olha, 500. E assim sucessivamente, tá bom? Mas o que ocorre? A partir do número 200, essa terminação aqui é do masculino. Aí eu vou colocar do feminino e do neutro. Sempre vai ser assim: masculino, feminino e neutro. Masculino, feminino e neutro. Masculino, feminino e neutro. A flexão vai ser dessa forma. Masculino vai flexionar esses adjetivos a partir do 200, flexiona que nem substantivo de primeira, segunda e terceira declinação. Tá? Primeira e segunda declinação. Vamos melhor dizer, primeira e segunda. Ok? Nesse sentido. Então, se eu falo diacósia, estou falando para o nominativo. E gênero masculino. Beleza? Diacósiai, terminação ai. Eu falo para o gênero feminino. No nominativo. Diacósia. Diacósia, terminou com A. Eu estou falando de gênero neutro. Beleza? E assim vai. Diacósia, triacósias, tetracósias, pentacósias, tá? Hexacósia e assim por diante. Beleza, gente? Até chegar helioi. Até chegar em 1000. Helioi. Helioi. Nesse sentido. Helioi. Heliai.
Hilia, tá? Se eu quiser falar 1199, Hilioi, tudo no gênero, claro, gênero masculino. Hilioi, cento, aí vem, aqui, Hilioi. Rechaton, Eneneconta, Rechaton, Eneneconta, Enel. Tá? Basicamente nesse sentido. Isso é um número por extenso. Aqui tem execonta, hebdomeconta, ogdoeconta, eneneconta. Beleza? Então, se eu quiser falar 1199, eu traço todo esse perfil nesses quesitos. Tá bom, gente? Hilioi, que é 1000, vou destacá-lo aqui. 1000 seria Hilioi. Hilioi, tá? Ai e A. Masculino, feminino e neutro. Beleza? Então é nesse sentido que vamos trabalhar a questão dos numerais em língua grega. Professor, como é que você conseguiu decorar? Da mesma forma, escrevendo, memorizando. Escrevendo, memorizando. Uma após a outra. Entendeu? Então nesse sentido, pessoal, vocês percebem perfeitamente que os numerais cardinais,